experiências, nós estamos conhecendo as partes das plantas. E vamos conhecer uma curiosidade sobre o girassol. O girassol é uma planta que parece se movimentar em direção à luz do sol. Isso acontece porque o lado da planta que não recebe luz, ele cresce menos do que o lado iluminado, fazendo com que a planta se incline em direção ao sol. Esse fenômeno é chamado de fototropismo e só acontece enquanto a planta está crescendo. Quando ela já atinge a fase adulta, deixa de acontecer. Os girassóis são plantas conhecidas por fazerem esse movimento diariamente em direção ao sol. Mas todas as plantas realizam esse movimento, vocês sabiam? Porém, de maneira menos perceptível. Com as folhas mais expostas à luz, as plantas conseguem aproveitar melhor a luminosidade, aumentando a sua produção de alimento, porque nós vimos que a planta produz o seu próprio alimento. Eu vou deixar um videozinho aqui explicando melhor para vocês compreenderem, tá bom? Página 68. O que a planta precisa para viver? Como você viu, existem muitas plantas com características diferentes. O que todas têm em comum é a necessidade de ar, água, luz e sais minerais para viver. Esses elementos são utilizados pelas plantas a fim de que elas produzam o próprio alimento para poder crescer e respirar. Sendo assim, esses elementos são necessários para a manutenção da vida das plantas. Realizar o exercício 1 da página 69. Leiam comigo o trecho da canção a seguir. Planta bambolê. Quando eu nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Quem escreveu essa música foi a Sandra Pérez e o Luiz Tati. O nome da música é Planta Bambolê e eles são intérpretes do grupo Palavra Cantada. Vocês terão que responder quais foram as partes das plantas que não apareceu nesse trecho do poema. Vocês lembram quais são todas as partes da planta? Quais que não apareceram? Registrem aí. 2 da página 69, observe as imagens a seguir. Circule os elementos necessários para a manutenção da vida da planta, ou seja, o que a planta precisa para a vida dela. Vocês vão observar as imagens e circular. Observem que eu tenho uma casa, água, fogo, luz, ração e uma caixa. Circule apenas as que elas precisam para a manutenção de sua vida. 71, exercício 4. Observe a imagem a seguir. Apresenta a obra Girassóis, de Van Gogh. Vamos lá, turminha, observando a imagem. Vamos à pergunta. Quais as partes da planta que podemos identificar na pintura? Vocês vão realizar um X nas respostas corretas. Então, olhando para a imagem do Van Gogh, vocês têm que identificar quais as partes da planta dá para perceber na pintura. Dá para ver a raiz, o caule, as folhas, as flores e os frutos. Partindo dessa observação de vocês, vocês vão colocar um X nas respostas corretas.
Realizar agora o exercício número 1 das atividades complementares da página 138. Nós já aprendemos sobre as plantas, que elas possuem raiz, caule, folha, flor e fruto, certo? Vocês vão preencher na tabela, escrevendo sim ou não o que cada planta da imagem possui. Raiz, sim ou não? Caule, sim ou não? Folha, sim ou não? Flor, sim ou não? E fruto, sim ou não? Preencham a tabela aí. 2, página 138. Existem muitas plantas com características diferentes. O que todas elas têm em comum é a necessidade de alguns elementos para viver. Quais são esses elementos? Então, vocês vão escrever aí quais são os elementos que as plantas precisam em comum para sobreviver. Na 71, o que eu aprendi? As plantas são seres vivos que precisam de água, de ar, de luz e sais minerais para viver. Com base nessa informação, complete o infográfico a seguir, colando adesivos com as respectivas partes das plantas. Vocês encontrarão esses adesivos no material complementar da página 151. Vamos à raiz. É pela raiz que a água e os sais minerais entram na planta. Vocês vão tirar o adesivo da raiz da página 151 e colar na página 72. O caule fornece sustentação para a planta e transporta a água e os sais minerais e o alimento produzido nas folhas. Vocês vão colar o adesivo do caule. Com o que nós aprendemos nesta unidade, lembrando, hein, que vocês vão ter que pegar os adesivos lá da página 151 para colar aí do ladinho de cada informação, combinado? Os frutos protegem as sementes e ajudam a espalhá-las. Contudo, algumas plantas não possuem frutos. As flores são responsáveis pela produção dos frutos e das sementes, mas algumas plantas não possuem flores. Já nas folhas, ocorre o processo de produção de alimentos das plantas, além da respiração e da transpiração. Olha que legal, hein, turminha? Quanta coisa nós aprendemos nesta unidade. Até a próxima videoaula. Beijos!